Bem, pessoal, vamos então para a terceira parte da nossa formação no OBS Studio. Agora nós vamos começar realmente a colocar a mão na massa. Vocês já devem estar com o sistema instalado, configurado direitinho. Então nós vamos começar realmente a produzir conteúdo com ele. Antes de começar, eu queria falar rapidamente algumas coisas que eu acho que são importantes, que é explicar um pouco do que consiste o OBS. O OBS é um software, como eu já disse, considerado de qualidade profissional. Então, com isso, ele é capaz de produzir resultados equivalentes ao que a gente até pouco tempo atrás só seria capaz de fazer se a gente tivesse acesso a todo um estúdio de televisão. Depois, a gente começou a poder fazer isso em computadores, utilizando simplesmente um computador com uma câmera bacana, com softwares que foram sendo desenvolvidos aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí o OBS chega com uma coisa um pouco revolucionária, porque ele democratiza esse acesso. Ele é um software livre, e entre vários outros diferenciais de software livre, ele é também gratuito. Então ele dá acesso a essa plataforma para qualquer um que queira realmente entrar no site e baixar, como vocês já fizeram. Mas além disso, tem um outro ponto que eu acho também que é muito interessante, que é que ele facilita o primeiro contato para produzir conteúdo. Então, como vocês viram na parte de configuração, ele tem ali assistentes que te permitem facilitar a configuração sem você ter que realmente entender profundamente o que é uma taxa de compressão de vídeo, o que são os diferentes formatos de vídeo, como é que é a resolução ideal, enfim, ele facilita a sua vida nesse primeiro contato. Depois, se você quiser se aprofundar e conhecer os detalhes, você pode, como a gente começou a mexer ali quando eu fui na parte de configurações. Se você quiser ficar numa coisa mais simples, você pode também. Então, é uma opção sua se aprofundar ou não. Mas, assim, você tem acesso a ele de uma forma direta e fácil, sem ter uma curva de aprendizado muito complexa. Então, com isso, ele democratizou o acesso à produção de conteúdo. A internet, os computadores, os celulares, eles permitiram uma democratização do acesso ao conteúdo, e o OBS ele vem com algumas outras ferramentas que compõem também um leque de opções para esse tipo de coisa, democratizar o acesso à produção de conteúdo. Então, já falei demais, vamos ao que interessa. Nós vamos agora conhecer a cara do OBS mais profundamente, como é que funciona a cara dele quando você abre a primeira vez, e como trabalhar com a interface dele. Então, o que é a interface do programa? É tudo que ele apresenta para a gente interagir com ele. Então, a interface do OBS, logo que você abre, vocês já viram aí, que ela é composta por esses, a gente vai chamar de painéis, essas caixas embaixo, e esse grande retângulo negro em cima, que é a tela. Então, primeiro a tela. O que é a tela? A tela, vocês lembram lá nas configurações que a gente teve que definir uma resolução de base, que estava lá entre parênteses tela? Pois é isso aí. Ela é o que a gente vai ver no vídeo. Tudo que a gente for produzir, tudo que for aparecer no vídeo final, vai aparecer nessa tela aí. É aí que a gente monta as imagens do nosso vídeo. E aí, embaixo, a gente tem esses 5 painéis. O primeiro deles sendo o painel de cenas. A cena a gente pode pensar como cena realmente de cinema, ou cena de televisão, ou cena de teatro, enfim. São os momentos que vão ter em comum um cenário, um tipo de cenário, os personagens que vão compor essa cena. Então nós vamos organizar o nosso vídeo a partir de cenas pensando nisso. Depois a gente tem as fontes, que são exatamente os elementos que compõem as cenas. Então a gente pode pensar em fontes como sendo a câmera, que eu estou me filmando agora, ela é uma fonte para o vídeo que eu estou criando no OBS. Depois a gente tem o painel 3, que é o painel do mixer, que controla o nível dos dispositivos de som, das entradas de som do nosso vídeo. Então, se você tiver um filme, ele vai ter um volume que você pode ajustar independente do volume da voz, para ficar equilibrado no final. Então, isso que a gente controla no mixer. O quarto painel é o painel de transições de cena, que é o painel que controla como é que você passa de uma cena para outra. O último painel é o painel de controles principais, que a gente já mexeu com ele no vídeo anterior, quando a gente clicou lá em configurações, quando a gente clicou em sair. Ele tem mais ali iniciar transmissão, iniciar gravação e o modo estúdio, que hoje nós vamos trabalhar com gravação. E é isso, vamos voltar lá para a tela principal, para a interface principal. E tudo que vocês viram até agora são, na verdade, imagens que eu criei. Vocês não estão vendo a minha janela do OBS, porque eu estou usando ela para poder produzir esse mesmo vídeo. Então, quando eu estou mudando aqui, vocês estão vendo essas imagens diferentes, na verdade eu estou trocando de cenas. Eu criei uma cena para cada uma dessas imagens aqui. E quando eu troco de uma para outra, tá vendo que ela faz uma transição suave, não é abrupta? Ela transforma de uma para outra de uma forma com um esmanecer, realmente. E é isso que vocês estão vendo ali no transições de cena. No transições de cena que está a esmanecer, é o que controla essa variação de uma para outra. Então nós vamos voltar lá para a interface, e agora eu vou passar, vocês vão ver realmente o que é a minha interface, como ela funciona, porque isso que vocês estão vendo é só uma imagem fixa. Então vamos lá. Qual que é a diferença primeira que a gente nota entre o que vocês estão vendo agora e o que vocês estavam vendo antes? Bem, eu percebo que aqui eu estou vendo no painel Mixer a variação da intensidade do meu som. O que o mixer, como eu dizia, faz? O mixer ele regula a intensidade do som das minhas várias entradas de som. No caso aqui eu só tenho uma, que é o microfone. Então está aqui em mic, que é a minha entrada de microfone, a intensidade do meu som. O mixer ele é muito, esse visualizador do mixer ele é muito importante para que a gente garanta que o som que está sendo gravado seja audível e de fácil compreensão para quem estiver assistindo nossos vídeos depois.
E como é que a gente faz isso? Ele tem que estar aqui entre o verde e o amarelo. O amarelo já é um sinal de que ele está chegando perto do limite. E o vermelho é que ele está no limite. Então vocês estão vendo que minha voz, às vezes, ela chega no vermelho. Isso é mau sinal. Eu devo ficar sempre ali entre o verde e o início do amarelo. Então eu vou regular a minha posição, a minha distância do microfone, para ela ficar nessa situação. E eu posso usar esse slider aqui para poder controlar isso também, ajustar, fazer um ajuste fino. Então no meu caso aqui, se eu colocar ele aqui e ficar nessa posição, eu garanto que ele está ali perto do amarelo e nunca chegando no vermelho. Então esse é um ajuste de áudio bacana. Bom, então temos aqui o som funcionando legal, mas não temos nenhuma imagem na nossa transmissão, nenhuma imagem no nosso vídeo, porque a gente não tem nenhuma fonte aqui no painel de fontes, como eu tinha dito. Então vamos adicionar a nossa primeira fonte? Bom, eu penso que a primeira fonte ideal, nesse momento, seria a minha imagem, para vocês me verem enquanto eu falo, afinal de contas eu estou descrevendo o processo. Então eu vou clicar aqui no botão mais, no painel de fontes, adicionar, e vou escolher uma fonte que é o dispositivo de captura de vídeo, que nada mais é do que uma câmera. Vou clicar, vou dar um nome para esse dispositivo, ele bota criar nova, eu vou criar aqui câmera lateral, e vou dar um OK. E já aparece a minha imagem. Então nós temos aqui uma câmera, ok, vocês estão me vendo, estou me enquadrando, tem uma planta aqui invadindo meu espaço, eu estou invadindo o espaço dela. Então aqui vocês podem verificar a iluminação, o enquadramento, ok. Está adicionada a minha primeira fonte, que é essa câmera lateral. Se eu clico no quadrado onde ela foi adicionada, seguro e arrasto, eu posso posicioná-la como eu quiser. Então se a gente quiser recriar algo parecido com o início desse vídeo que vocês estão assistindo, eu posso pegar, vamos dizer que é o início da aula, que você quer se introduzir, etc. Então você quer que a sua imagem fique mais presente no vídeo. Então eu vou aumentar o tamanho da imagem para criar aquela primeira cena que vocês viram no meu. E está aqui. Ok, temos aqui a minha câmera, temos aqui a minha imagem. Se eu quiser adicionar, por exemplo, uma imagem fixa, um logo, como eu adicionei na nossa imagem, a gente pode adicionar outra fonte. Como é que a gente faz isso? Vamos lá de novo no mais. E vamos adicionar imagem. Então eu vou colocar aqui logo. Ok. E aí quando ele abre essa janela, propriedades para logo, ele pede para eu escolher um arquivo de imagem. Então você pode adicionar qualquer imagem que você tenha no seu computador nos principais formatos de imagem, como JPEG, GIF, BMP, etc. Então eu vou localizar e vou procurar uma imagem. Vou pegar aqui o OBS Logo, que é aquela mesma imagem que eu usei no início do vídeo. Está aí, é a logo do OBS, do programa que nós estamos usando. Vou clicar e vou arrastar e colocar aqui no cantinho. Tá aí a minha logo. Se eu quiser adicionar um texto, eu posso vir aqui de novo em fontes, clicar no mais e texto. E eu posso colocar título, por exemplo, e dar um OK. E agora ele pede para inserir o conteúdo do texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, OBS Studio. Ou posso colocar curso de OBS Studio. E aqui eu tenho as configurações de texto padrão. Por exemplo, eu posso selecionar a fonte, colocar uma fonte mais grossa, essa bold aqui, uma fonte um pouquinho maior, está com 32, vamos colocar ela com 36. Selecionar, tá aí, aumentei de tamanho. Aqui tem algumas outras opções, cor, etc, quebra de linha, mas está bem, estou satisfeito com isso. Posso dar um OK. Agora eu vou arrastar, colocar ela aqui embaixo, tem aí a minha imagem, curso de OBS Studio. Então eu posso considerar que essa seria a primeira cena do meu vídeo. Então aqui a gente já tem a cena 1 preparada. Só que eu quero colocar aqui, isso aqui é uma cena introdutória, eu quero ter uma informação mais descritiva dessa cena. Então eu vou vir aqui no painel cenas, vou clicar duas vezes, vou clicar com o botão direito, e vou clicar em renomear. Eu vou deletar a cena e vou colocar intro, de introdução. Então agora eu tenho a cena introdução. Temos a primeira cena, vamos criar uma segunda cena? Vamos supor que seja uma aula, que eu quero fazer uma apresentação de conteúdo na aula. Agora eu quero criar uma cena para poder passar o conteúdo que eu preparei para os meus alunos, em forma de slide, por exemplo. Então eu vou adicionar uma nova cena, clicando aqui no mais, agora no mais das cenas. Vou colocar aqui conteúdo. Então é uma cena que eu vou fazer a apresentação de conteúdo da minha aula. Vou dar um OK. E agora vocês viram que desapareceu tudo. Por que desapareceu? Porque nessa nova cena não tem nenhuma fonte. A ideia dessa cena é que seja aquele momento da aula onde a gente vai começar realmente a apresentar o conteúdo da disciplina. Apesar de que o foco aqui é o conteúdo, a gente quer também que o aluno possa ver o professor. Então eu vou adicionar aqui a mesma fonte da câmera. Então eu vou clicar aqui no adicionar, dispositivo de captura de vídeo, e vou poder clicar aqui em adicionar existente e selecionar aquela câmera lateral que já tinha sido criada antes. E dar um OK, ela aparece lá. Eu vou arrastar, vou pôr ela no cantinho aqui, para a gente ser visto enquanto a gente discursa sobre o conteúdo da aula. Então ela está lá, beleza, cantinho, OK. Então a gente já tem a nossa imagem como a gente tinha, agora a gente quer adicionar o conteúdo. Como é que nós vamos fazer isso?
Uma forma comum é a gente utilizar, durante as aulas normais, né, não virtuais, a gente utilizar um programa como o PowerPoint, o LibreOffice, ou mesmo um arquivo PDF de transparência para poder apresentar esse conteúdo em aula através de um projetor. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que em vez de projetar em sala de aula, nós vamos projetar numa janela do computador e utilizar essa janela como uma fonte do nosso vídeo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir uma aula que está preparada, num programa como o LibreOffice, como o PowerPoint, que está aqui, vocês vão ver. Então, eu tenho aqui uma aula que está já organizada, preparada, com os slides para eu poder apresentar para a minha turma. E eu vou adicionar a apresentação dessa aula no meu vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Slideshow, apertar a tecla F5 para começar a apresentação. Ela começou no slide 3, então está aqui, primeiro slide. Então, isso aqui é como se eu estivesse apresentando, já vocês estão vendo a imagem que estaria no projetor. Só que em vez de eu simplesmente mostrar essa imagem, eu vou jogar ela lá para o OBS. Eu vou fazer isso, apertando Alt Tab, indo para a janela do OBS, inserindo outra fonte, que é a fonte dos slides. Eu vou adicionar, então, clicando aqui na seta, na tecla mais, adicionar, e vou em captura de janela. Adicionar janela existente, não, vou criar uma nova janela, vou dar o nome para ela de slides, uma nova fonte, perdão. Ok. E eu vou escolher qual janela que eu quero adicionar. Você pode ir testando, essa aqui é a janela do programa, que também poderia ser usada, mas eu vou procurar a janela da apresentação mesmo. No caso da minha, eu já sei, porque eu testei antes, é essa que está marcada como erro aqui, porque eu tive um erro. Mas enfim, essa é a janela da apresentação. No caso de vocês, vocês podem ir olhando, vocês vão identificar que janela que é. E aí agora eu vou não sei se vocês perceberam que as cores aqui estão invertidas, onde era vermelho agora está azul, e tem a opção aqui trocar vermelho com azul. Então eu vou clicar no trocar vermelho com azul, ele inverteu, ok, vou clicar em ok, e aí eu tenho as minhas transparências no OBS. Só que agora vocês estão vendo que a minha câmera desapareceu. Onde é que ela foi parar? O que ocorre é que aqui nas fontes, os slides estão na frente da câmera. Se você clicar em câmera, você vê que aparece esse quadradinho, a câmera está lá, só que ela está atrás do slide. Para eu poder colocar na ordem certa, ou seja, para ela ficar na frente do slide, eu tenho que marcar ela, como eu fiz agora, clicando uma vez, e clicar nessa seta para cima, mover para cima. Movi ela para cima do slide, agora ela está na frente. Então eu posso arrastá-la, botar na posição que eu quiser, e eu tenho a minha organização da cena 2, que é a cena conteúdo. Então a cena 1 é a cena intro, que a gente já tinha montado, e a cena 2 é a cena conteúdo. Então isso aqui já seria o suficiente para montar uma aula. Eu posso, por exemplo, fazer: olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos à aula de hoje, nós vamos falar sobre vários temas interessantes, etc., sobre o curso de OBS Studio, por exemplo. E aí você vem para a cena 2, apertando a seta para baixo, ou clicando aqui em conteúdo. Então a aula de hoje vai ser sobre interação humano-computador, conceitos básicos, etc. E aí você começa a falar sobre o conteúdo dos seus slides. Para você mudar de slide, você pode apertar Alt Tab, ir até a tela de apresentação e apertando para baixo sempre que você quiser mudar de slide. Então você pode começar a sua aula. Olá, hoje vamos falar sobre interação humano-computador, seus conceitos básicos. Os objetivos da aula vão ser compreender os conceitos básicos de HC, que são interação, interface, affordancy, e assim por diante. Quando tiver terminado, você pode apertar Alt Tab de novo e voltar para a primeira cena e finalizar a sua aula. Muito bem, foi um prazer tê-los comigo hoje, espero que tenham interessado pelo tema, etc. Nos vemos na próxima aula. E aí você vai clicar em parar a sua gravação e sua aula vai estar pronta. Então a gente vai fazer um primeiro teste aqui, as nossas duas cenas estão prontas, e nós vamos fazer uma primeira gravação e ver como é que isso fica. Então eu vou fazer alguns ajustes aqui no meu computador, como vocês viram, estava aparecendo um erro ali, e nós vamos fazer a nossa primeira gravação nesse modelo que foi apresentado agora. E vocês podem testar aí também na casa de vocês e ver se funciona direitinho.